Oi, o Sem Censura está começando agora. Hoje vamos conversar com jovens profissionais brasileiros. Gente que abraçou um sonho, uma vocação, trabalha desde muito jovem, trabalha com vontade com o Rio Grande do Sul. E o talento do cantor Sam Alves foi revelado para todo o Brasil quando ele venceu o The Voice Brasil. Ele passou por muitos desafios na vida, lutou também para levar adiante o sonho de cantar, de fazer sucesso. Ele vai falar dessa trajetória do primeiro CD e sobre como estão seus planos de carreira depois do programa. Sam Alves ganhou. Ganhou o The Voice, você viu. Mas eu estou mais interessada na história, da história dele mesmo, né? Porque que ganhou, canta bem, ponto. Isso é verdade. Mas como é que chega aí nessa história? Onde é que esse menino começou a cantar? Foi uma trajetória bem longa, uma vida bem... Comecei realmente na igreja, minha família todinha de igreja, tenho vários... Qual a Igreja Batista? Igreja Batista. A Igreja Batista dá vários cantores excepcionais no mundo inteiro. Eles realmente enfatizam a música dentro da igreja. A música é uma forma de oração, literalmente. É uma forma de oração, é uma forma também que as pessoas sentem atraídas a Deus, a cultuar mesmo, e também as pessoas que vêm de igreja que não tem esse tipo de música acabam entrando por curiosidade e acabam gostando e ficando. Então, minha mãe é pastora, meu pai também é pastor. E os dois... minha mãe foi ministra de louvor, minha mãe também foi cantora, gravou um LP nos anos 80 de música gospel. E devido a problemas nas cordas vocais dela, teve que parar. Mas mesmo assim, ela continuou como maestra, assim, ensinando as pessoas. Teve vários cantores que saíram da minha família também, primos, que ela ensinou. Quando ela vê talento, ela na hora já aponta e fala: eu quero trabalhar com você, vamos tirar essa timidez, vamos subir no palco, vamos cantar comigo. E foi o que ela fez comigo, que eu, na verdade, eu sou muito tímida. E extremamente tímida aos 14 anos. E a gente ia pra igreja, ela cantava com minha prima, e ela viu eu cantando no banheiro uma vez, e decidiu, enquanto eu estava tomando banho, pegar um som e colocar em cima da mesa da cozinha, junto com os CDs. Esperou sair, trocar de roupa. Quando eu desci da escada, ela estava lá já prontinha: vamos sentar aqui e ouvir umas músicas. Aí por quê? Eu já vi ela fazer isso com meus primos, então eu já fiquei preparado. Por quê? Ela: vamos ensaiar uma música, eu quero cantar com você na igreja, você tem uma voz boa, vamos... Aí eu: não, de jeito nenhum, não queria. Era muito tímido, não queria subir no palco e cantar em frente de ninguém. Meu prazer era ali no banheiro, cantar só pra mim mesmo. Mas, e acho que é aquela insegurança, né? Porque eu canto, não estudei, eu não fiz nada, então eu canto pra mim mesmo. E ela: vamos, pelo menos, usar isso aqui que você tem. E quando você cantava no banheiro só, você cantava para Deus? Louvores ou cantava músicas? Louvores. Eu fui criado assim naquela família artista que pastor, dois pastores não podiam ouvir rádio, não podiam ouvir CDs que não fossem evangélicos mesmo. Então eu cantava as cantoras que a gente ouvia na igreja, que a gente ouvia falar, e tanto americano quanto os brasileiros. Na época era de igreja brasileira. E eu sentei com minha mãe, ela começou a me ensinar, ensaiamos em dupla com ela. E cantava na igreja com ela, subi no palco a primeira vez tremendo as pernas, assim, morrendo de medo. E aos poucos ela foi passando pra vamos deixar você cantar sozinho agora. Aí eu comecei a cantar sozinho. E foi nesse período, assim, depois de que ela começou a me ensinar, em 3 meses depois a gente foi pro Brasil. A gente veio a obra missionária, minha mãe... Se você não tá no Brasil? Não, eu tava, nessa época, aos 14 anos, estava morando nos Estados Unidos já. Eu fui com 4 anos de idade. Você fala esse português com sotaque? É a mistura do Ceará, que meus pais são cearenses, eu nasci em Fortaleza também. Nasci em Fortaleza, aos 4 anos fui para os Estados Unidos, e a mistura daquele americano, sei lá, português com americano. Aí ela... então aos 14 anos você morava onde? Morava em Boston, na casa que a gente tinha lá, que a gente ainda tem lá e tudo. Mas aos 14 anos ela decidiu vir para o Brasil como missionária. Trabalhou na igreja aqui. Aqui no Rio? Aqui em Brasília. Ela foi em Brasília. Então é Fortaleza, Boston, Brasília. Fortaleza, que mais? Não, é muito. Sério, saí de Fortaleza, morei em Boston, depois morei um tempo na Flórida, depois voltei para Boston, depois fomos para Brasília. Ficamos 3 anos em Brasília. Foi lá onde eu comecei a estudar na Escola de Música de Brasília. E foi onde eu comecei a me apaixonar mais pelo canto. Foi mesmo estudando e vendo a técnica mesmo, entender o instrumento.
E eu comecei a sentir aquela segurança de poder subir ao palco e saber o que eu estava fazendo. E eu cantava sempre na igreja. Minha mãe era pastora de uma igreja, então todo domingo eu estava lá cantando. E fui aperfeiçoando. Você tinha fã na igreja? Tinha. Aquele negócio assim, de quando a gente canta pra Deus, a gente não espera fã, a gente realmente está fazendo pra adorar, tá entregando um dom. Mas assim, mas as pessoas acabam admirando o trabalho, o talento e acabam se rendendo àquela música mesmo. E foi aquele sonho de começar a querer gravar. E aos 17 anos, eu comecei com 14, e com 17 anos eu já gravei um primeiro disco independente, foi a gente mesmo que foi no estúdio, vamos aqui, umas músicas que a gente tem, vamos gravar, fui eu e minha irmã. Minha irmã também canta? Minha irmã também canta, e canta muito bem, voz linda. E ela foi quem também, fiz dupla com ela também um período, é uma pessoa assim que química no palco, eu tenho demais com ela, as vozes da gente é bem compatível, e ela também é adotiva, eu sou adotivo e ela é adotiva. Você é adotivo? Sou adotivo, fui deixado na porta da casa da minha mãe com 2 dias. Os pais biológicos, por qualquer razão, não podiam me criar e me deixaram na porta dos meus pais, dentro de uma caixa. E aconteceu a mesma coisa com minha irmã também, dela ser deixada também. E ser criado por uma mãe que, no caso, é cantora, e saíram os 2 filhos cantando. Mas ela começou bem mais cedo que eu, e eu aos 14 anos eu comecei. De quantos anos nós estamos agora, Sam? 24. 24, mesma idade. 24 anos. Então você canta efetivamente há 10 anos? Há 10 anos. Porque com 14 você estava com medo até de cantar na igreja. Não tinha, na verdade não tinha. Cantando... Hoje a timidez ainda faz parte, ainda fico nervoso antes de subir ao palco. Pode ser um grupo de 10 mil pessoas ou pode ser um grupo de 5 aqui. Você sabe que uma vez entrevistei o Chacrinha, com, sei lá, 40 anos de carreira, e ele me disse que tinha a mesma dor de barriga. Toda vez. Quando ele tinha começado, sabe, lá no começo da carreira dele. Então acho que quando o enfrentar o palco e tal, é de sempre. Mas é bom que seja assim. É bom que seja assim. Tem muita certeza também. Aquela certeza... certeza demais. Eu sinto que os melhores momentos que eu subo no palco são quando eu estou completamente inseguro e como... Para mim o dom veio de Deus mesmo e eu acredito nisso, então eu subo ali e já falo, não será completamente eu cantando aqui, será Deus me dando força para poder fazer aquilo. Mas você está liberado para cantar canções não religiosas? Já. Porque... Isso se dá quando, essa liberação? Ela precisa existir? Ela é natural? Olha, aconteceu aos 18 anos, eu vou confessar que aos 18 anos, quando eu tinha meu carro, eu quebrei a regra e coloquei a rádio lá no meu carro e eu comecei a ouvir o que não era de igreja. E eu comecei a ouvir Michael Jackson, comecei a ouvir Whitney Houston, comecei a ouvir os grandes cantores da época, comecei a me identificar com a música pop. E foi uma questão assim de amadurecimento dos meus pais, de também compreenderem que música foi feita para a gente realmente se expressar. Seja ela em forma de adoração, seja ela em forma de uma mensagem para uma pessoa, seja ela em forma de dizer o que eu estou sentindo, eu estou depressivo hoje, eu estou extremamente feliz, estou apaixonado. Então, sendo que o conteúdo não vá contra o que nós acreditamos, então não há nada errado nisso. Então, e foi essa explicação tipo de música que defendesse, digamos, uma coisa que a sua religião, bom, as religiões também permitem mais ou menos a mesma coisa, né? Defendem mais ou menos as mesmas teses, mas digamos que a sua religião não defendesse, fosse contra uma coisa, você não cantaria essa música? Eu não cantaria. Na hora de saber o conteúdo, você se preocupa com o conteúdo? Eu me preocupo com o conteúdo, porque como um artista, mas a gente... Você pode cantar o amor... O que a gente quer é expressar o que a gente... Eu não estaria sendo real no palco cantando o que eu não acredito. Então, primeiramente, é o que eu procuro no meu repertório. Música que eu possa me identificar, entender com sentimento, para eu poder convencer a pessoa que está me ouvindo de que aquilo ali eu estou vivendo, aquilo ali é o que eu estou sentindo, para ela poder também sentir, identificar com aquilo. Né? É o verdadeiro. Então faz parte da escolha do repertório. E toda essa passagem assim quando é que você soube que foi deixado numa caixa? Porque não deve ser uma coisa fácil, né? Olha, voltando com todo carinho, não deve ser simples. Pra mim foi algo bem simples, exatamente porque, como eu fui criado na igreja, minha mãe comparou com a história de Moisés, que foi deixado dentro do rio Nilo e a princesa encontrou. Então eu tinha 6 anos de idade e era a minha história predileta da Bíblia. Então, quando ela contou pra mim, foi tipo, que massa, bacana, eu tenho uma história parecida com a dele.
E ela contou assim de uma forma que... Doce também. Foi doce, eu sou sua mãe. Já tinha o amor, né? Já tinha amor. Já estava instalado o amor. Já estava instalado. Então, meus pais... Meu pai até tinha aquela preocupação, você vai procurar seus pais biológicos, você odeia a gente? Eu, não, tipo, menino de 6 anos, vocês são meus pais, é quem eu conheço, né? Então, fui criado com uma família maravilhosa, graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer parte de uma família que não fez essa diferença comigo. Realmente me ensinaram que nós somos sua família, você faz parte dela. Então, nunca tive a curiosidade de conhecer também meus pais biológicos. Não a sua irmã também não? Ela nunca teve vontade, mas até que eu fiquei sabendo de um fato que os pais dela procuraram ela também, mas ela não manteve contato. Mas o afeto já estava estabelecido. O afeto está estabelecido. Mãe é aquela que cria, né? Então Com ela certeza. quem deu amor, ela quem disciplinou. É uma família com harmonia, né? Com a música unida aí. E a sua mãe é uma boa pastora, ela prega bem, você fica... Ótima pastora. Na verdade, eu já fui de várias igrejas e para mim a melhor época foi quando ela foi minha pastora. Porque a gente sabe por trás da pessoa, entendeu? Quando a gente vê a pessoa pregando, vivendo o que prega, né? E ela é aquilo que ela prega. Então, realmente é uma pessoa que eu respeito muito como mãe, mas quando ela é minha pastora, eu respeito ela como pastora, alguém que seja exemplo espiritual e liderança espiritual mesmo. Isso significa que você segue as regras, menos da música, que você ouve a música não religiosa. Essa aí eu quebrei. Mas assim, fumar, beber, drogar, nada, né? Não, eu bebo socialmente, de poder álcool, para não embriaguez com vinho, né? Também. Mas assim... Quem quer se destruir, né? Fumar, não. Eu estaria danificando meu instrumento e meu corpo fazendo isso. Então eu tento viver uma vida saudável. E você leva uma vida rígida em relação à sua voz? Demais. Muito líquido? Muito líquido, apesar... muito. Olha, a verdade é que eu nem gosto de água. Eu gosto de suco, eu gosto de ter um gostinho. Então beber água assim é meio forçado, mas eu sei que eu preciso. Tanto para o corpo e tanto para a voz. Então, bebendo água, dormindo o máximo suficiente para poder o corpo estando saudável, a voz também reage a isso, que o nosso instrumento você não afina com a corda, é o corpo como é que está sentindo, a voz vai reagir. E exercícios vocais. Você faz também? Faço. Antes e aquecimento antes e o desaquecimento depois. É sério, profissa disso. Tem que ser. E ganhar o The Voice, você estava esperando? Como é que foi? Olha, ganhar o The Voice foi uma oportunidade assim que me deu esse disco maravilhoso aí, que eu sempre sonhei ter não só um disco, mas assim, o apoio de uma gravadora, apoio de poder as pessoas conhecerem a mais. Então, minha intenção quando eu entrei no The Voice Brasil, porque eu tinha tentado o The Voice nos Estados Unidos, e lá nenhuma cadeira virou. Aí eu conheci várias pessoas que mandavam mensagem pelas redes sociais dizendo: você deveria vir ao Brasil e tentar aqui. Seu talento não foi visto aí, a gente vai valorizar aqui. Então eu decidi tentar. E tentar, assim, a gente sonha, quero ganhar um programa. Mas na realidade, a minha mentalidade era, eu vou poder ter visibilidade, eu vou poder mostrar aquilo e que em certa fase, se eu for eliminado, eu espero que tenha alguma oportunidade de surgir pelo programa. Alguma coisa vai acontecer a partir dali. Alguma coisa vai acontecer. Tanto que aconteceu. E eu não esperava ganhar. Muitos participantes falavam para mim: Sam, acho que você está um dos finalistas, você é excelente, você canta bem, você mostra aquela paixão quando você canta. Gente, mas tem tanta coisa que são tantos fatores, né, que a gente tem que ver, o público tem que gostar. E eu tinha essa dúvida também. Por morar 20 anos nos Estados Unidos, eu tinha essa dúvida de tentar um programa no Brasil e as pessoas verem assim: ele não mora aqui, ele não pode ser representação de música brasileira, ele não pode ganhar um programa. Eu achava que iria até a parte onde os jurados tivessem o controle de escolher quem ficasse. Você e ficaria. quando ficasse na votação pública, eu ficaria para trás. Não ficou? Ganhou? Ganhei. Graças a Deus ganhei. Estou muito feliz. E você já cantou em português alguma vez? Já, na verdade, como eu estava na igreja brasileira, na época que minha mãe começou aos 14 anos, era só cantar em português. Eu não cantei em português até chegar aos 16 anos, 17 anos. Então já tem 7 anos que você canta só em inglês? Canto em inglês e português, sempre, direto nas igrejas.
Mas assim, com a escolha do repertório mais inglês, porque eu não desprezo a ideia de gravar em português, continuar gravando em português. Mas eu me vejo como se fosse um Shakira, alguém que representa o seu país cantando tanto na sua língua quanto no inglês. É fato que o inglês é uma língua globalizada, internacional, as pessoas vão poder conhecer mais o trabalho sendo em inglês. Então a gente tem que escolher as formas, as metas da gente e escolher as estratégias também. E a minha estratégia seria realmente continuar com o inglês, representando o Brasil com o português também, para poder realmente a música alcançar mais longe do que os limites do Brasil e chegar à Europa, Estados Unidos. Então você quer o mercado internacional? É um sonho mesmo. Vai chegar aos Estados Unidos, apesar de eles terem rejeitado você, na cadeira não virou, né? Vocês vão ver como eu vou virar essa cadeira. É mais ou menos isso. É um jogo, né? Mas eu até fiquei sabendo também que a produção do The Voice dos Estados Unidos ficou sabendo que eu tinha ganhado o programa. E eles entraram em contato comigo e até parabenizaram. Quiseram até, por exemplo, um dia se você estiver visitando aqui em Los Angeles, a gente estiver gravando o programa, você vem ver o programa e você vem conhecer, rever os jurados e tudo, os técnicos. E pra mim, eu não tenho essa coisa, né? De não viraram, é uma oportunidade. Surgiu aqui no Brasil e aconteceu. Sim, mas aqui. é ótimo que tenha surgido. Mas por que não? Se você chegar lá por outro caminho, não vai ser divertido, né? Vai ser divertido mesmo. Acha tá dando a volta por cima desde então, né? Tem que ser, a gente não pode deixar o passado realmente controlar nosso futuro mesmo, não. A gente sonha alto e vai em frente. Foca e vai. Foca e vai. E pode dizer ao contrário, tem que continuar mesmo. Tá certo. Então, estamos aqui de volta. Eu acho que a gente podia abrir com o Sam, acompanhado pelo nosso Gustavo Tibiriçá, que também é um garoto. Hoje é o programa dos garotos. Não sou nem tia aqui, sou mãe, né? Quase avó, porque são todos garotíssimos. Ele só escolheu... Cantar Be With Me, que é uma música... Então, a gente pode abrir com esse auxílio luxuoso aí do Tibiriçá. Vamos? But maybe together we could see. This feeling inside me pulls me closer. Won't you come closer? Be with me. Slowly in my arms I'll hold you. Come with me and I'll show you. Raindrops always dive together in crazy weather. Yeah, every time. So won't you dive with me into this crazy love? Just hear me out, my love. Won't you be mine? Slowly in my arms I'll hold you. Come with me and I'll show you all that we will be. Take my hand, we will grow together, never be told. This will never be.
together, we could see. Muito bem. Muitos shows, tem show por aí? Muitos shows, graças a Deus, muito marcados. Santa Catarina, Vini Júnior, temos no É o Rio pessoal de também. Camboriú, Balneário Camboriú. Isso, Balneário Camboriú. O povo já tá esperando lá. Florianópolis. Acabamos de fazer Fortaleza até João Pessoa também. Começamos a turnê com Fortaleza. E vai durar, né? Porque tem Brasil inteiro Deus quiser. pra fazer. Os fãs estão pedindo. Ah, vou te explorar mais aí, tá? Pera aí um Tá bom. instantinho. Olha aqui a piada. Seem bad, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the Sem censura.